Bom dia a todos. Só uma correção, eu sou coordenador de 3 cursos de graduação de engenharia lá na FIAP, engenharia de produção, mecatrônica e engenharia de computação. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre aprendizagem baseada em projetos e problemas. Eu vou contar a experiência lá da PUC, que tem uma experiência muito bacana, e também a experiência da FIAP, que também é um pouquinho diferente, mas também é muito legal. Today's educational system was developed during the Industrial Revolution. And that's the problem. It hasn't changed in 150 Desculpa que está em inglês, mas eu não sei se vocês já viram esse vídeo. In the US, schools are falling apart. In Africa, they don't even exist. We are short millions of teachers. The problems of education seem incurable. But with a shift of perspective, we can turn learning scarcity into learning abundance. During the Industrial Revolution 150 years ago, education went from the privileged and rich few to the masses, but it did so at a cost. In order to educate the masses, it went mass production. Kids were grouped by ages, they were all given the same assignments. It was an assembly line mentality. É o que a gente ainda faz hoje, né, pessoal? Old systems of learning don't work. So how do we teach kids to learn in the developing world? Well, as it turns out, kids are incredibly inquisitive. Nicholas Negroponte, the founder of One Laptop Per Child, did one of the first epic experiments, which he went to 2 villages with 20 tablets. Now, these just weren't any villages. They were villages in the middle of no place, hundreds of kilometers from any other individuals. He gave those 20 tablets to the kids and then left. In the course of the first few hours, the first child learned how to turn a tablet on and showed that to the other kids. By the end of the day, those kids were using a dozen applications on those tablets. By the end of the first year, they had taught themselves ABCs and begun to sound out words. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Imagine kids around the world, 100 million of them, with a tablet or a smartphone that don't need a school, don't need a teacher, who are engaged because it's gamified, it's fun, and they know how to read and learn to learn for themselves. Technology is paving a new direction, not one in which you memorize answers, it's one in which you ask the right questions. Today, what's valued far more is creativity, collaboration, and critical thinking. These are the 3 R's for the 21st century. We are about to create a world of global literacy, a world that is extraordinary, a world in which our children's future is much smarter than you think. Pessoal, isso aí é só para dar uma primeira motivada e discutir isso. A gente vive num modelo tradicional, ainda que aquele modelo que teve que ser feito em algum momento, que é colocar todos os alunos numa sala, igual a gente está nesse auditório, né? A gente fala muito em metodologia ativa, mas às vezes a maioria das nossas palestras não são tão ativas assim, né? Mas deveria ser diferente, a gente deveria... Claro que daí falta tempo, e aí a gente tem aqui 50 minutos para falar, não dá para a gente fazer uma atividade bem mais ativa para a gente participar. Mas essa experiência, desculpa que estava tudo em inglês ali, eu não encontrei um vídeo com a tradução, mostra um pouquinho isso. Você levou 20 tablets numa vila, no meio da África, deixou com as crianças, elas aprenderam a ligar o tablet, elas ensinaram umas às outras, elas aprenderam a usar o aplicativo, e em um ano elas estavam aprendendo inglês. E ninguém foi lá ensinar, né? Como a tecnologia pode empoderar, e foi muito bacana aqui, as palestras anteriores, mostra um pouco disso, né? Como a tecnologia empodera a gente, né? Espera aí que tá... Ah, tá ligado. Ó, falta tecnologia. Bom, eu trabalho muito com engenharia, né? Eu sei que aqui tem gente de vários públicos diferentes. Eu vou falar um pouco sobre experiência na engenharia, mas pode ser levada para qualquer outro tipo de experiência. O que o engenheiro tem que fazer, né? Qual que é o papel do engenheiro? O que a gente forma o engenheiro? Ele tem que reconhecer e entender o problema, colher informações, selecionar teorias e princípios, fazer hipóteses, resolver o problema mesmo, verificar os resultados e apresentar a solução. O problema é que todos esses passos, que a gente diz que é a metodologia aí de engenharia, e claro, é aplicada na nossa vida, tem partes chatas e tem partes legais. Qual que é a parte legal? É reconhecer e entender o problema. Quando a gente entende um problema, nossa, existe um problema, falta de água em São Paulo, putz, aí você coloca isso, o aluno gosta muito.
Na hora que apresenta a solução, chegar aqui na frente e falar, nossa, olha que bacana o que eu fiz, todo mundo se sente muito feliz. Mas o meio do caminho tem algumas atividades mais ou menos e algumas muito chatas. Qual que é a mais chata de todas? Selecionar teorias e princípios sobre o problema. E, infelizmente, o nosso ensino é assim. Eu chego aqui e vou ensinar derivada, eu chego aqui e vou ensinar a somar. Mas eu não mostrei para o aluno para que serve o somar. Ah, dou uns exemplos e tal. Aí chega na prova e pergunta, quanto que é 25 mais 3? Para o aluno faz sentido isso? É muito chato o ensino, né? E aí, é isso mesmo. A educação é muito chata, né? Eu não gostava de física no colégio, aquele bloquinho caindo, não entendia para quê e tal, mas aí eu entrei na graduação, gostava de outras questões de física, e fui fazer física na USP também, fiz física, não terminei, mas fiz 3 anos e meio de física, além da engenharia, porque era outra física, era outra forma, e é isso que eu falo para os meus alunos, né? Ah, não, eu vou fazer engenharia porque eu gosto de matemática. Não, esquece. O que faz um engenheiro? É isso? Por isso que tem que fazer engenharia, né? Não é porque eu me dou bem em matemática, é porque eu quero ser um engenheiro, eu quero trabalhar com isso, né? Então, é muito comum a gente ver a aula que o professor fica super feliz de colocar aquela lousa cheia e carregada, né? E aí tá lá os alunos dormindo, tá cara de cansado. Ah, eu ensino aqui o seno, o cosseno, legal, decora, não, tem que saber isso. Mas para que eu uso isso? A gente sabe da importância, né? Quando a gente se forma, então a gente vê a importância das coisas, mas muitas vezes a gente começa uma aula sem explicar o porquê, né? E como coordenador, é isso que eu falo com os meus professores. Eu dei no começo desse ano uma palestra para eles, onde eu comecei a explicar o meu doutorado. Comecei a falar sobre polímeros. Eu entrei na sala, era uma aula assim de planejamento, e eu comecei a falar sobre polímeros condutores, explicando o que era um polímero, bananá. Ficou todo mundo olhando, eu tinha acabado de entrar na FIAP lá, ficou todo mundo me olhando assim, o que esse cara está falando? Aí no slide seguinte eu falei, exatamente, gente, eu estou vendo a cara de vocês, o que esse cara está falando? É isso que os alunos pensam de vocês. Vocês entram em sala e começam a falar um negócio e falam, o que esse cara está falando? Então eu mostrei para eles um pouco que é isso a sensação que os alunos têm. Começa, a aula, ela não é um filme que tem que ter o clímax lá no final. O clímax da aula tem que ser na hora que você entra. Gente, hoje eu vou ensinar vocês isso. Nossa, que animal. Eu quero prestar atenção nessa aula. Então, começa falando qual é o resultado da aula. Isso é muito importante, né? Outro grande problema educacional é a gente acredita, todo mundo fala que o ser humano é multitarefa. Nós não somos multitarefas, né? 23% dos acidentes é porque de automóveis é porque a pessoa está fazendo uma outra coisa, ou mexendo no celular e tal, e aí ela bate o carro, né? Aqui uma mulher falando no celular, carregando um bebê e carregando a compra, e cai tudo, não consegue fazer nada direito, né? Nós não somos multitarefas. Se eu colocar 10 cubos mágicos e falar, resolva os 10 ao mesmo tempo, você não consegue. Você tem que parar, você tem que pensar, a gente tem que focar para resolver as coisas. Só que o nosso ensino, ele é o quê? Ele é multitarefa, né, geralmente. Você coloca 6 disciplinas, 10 disciplinas em paralelo e vai andando. Cada professor pede um trabalho da sua disciplina. Não, hoje eu vou ensinar, eu quero que vocês façam um trabalho isso, é legal o trabalho. Aí um outro professor fala também, o outro também. E não tem conexão entre eles. O aluno vai se dedicar ao que ele gostar, se ele ainda se dedicar, né? Bom, então qual é a solução para essas coisas, que é no meu modo de ver, né? É a gente fazer ensino baseado em problemas e baseado em projetos. Bom, PBL, aí, acho que vocês devem conhecer, o Problem Based Learning, ou Project Based Learning, né? Metodologia ativa de ensino, onde o aluno é desafiado a realizar um projeto prático, a resolver um problema prático, contextualizado, né? Utilizando. Por que usar? Porque o aluno é estimulado e entende a teoria na prática, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de algumas experiências interessantes. Então, é uma metodologia que é a diferença do ativo e passivo, eu acho que também vocês já sabem, não vou gastar muito tempo aqui, mas, enfim, você coloca o aluno como centro do aprendizado, ele faz as perguntas, ele traz a solução, e aí começa a surgir o papel do professor tutor, né? O tutor, ele não dá resposta. Bom, então, como é que a gente treina os nossos alunos? A gente tem que motivar, para ele aprender, a gente tem que motivar ele a imaginar, a ele a explorar, a ele a criar. Então, a gente tem que colocar outros elementos do que só falar para ele, não, aluno, você tem que aprender. Aluno, desliga o celular. Por que eu vou falar para o aluno desligar o celular? Porque a minha aula está mais chata do que o celular dele. Simples.
faz parte. Então, assim, dá uma aula mais legal, faz alguma coisa diferente, coloca alguma coisa nova. Ou faz, ou usa esse recurso que está na mão dele, né? Antigamente, os alunos ficavam... Eu, quando estudei lá, ficava desenhando. Não queria assistir aula, ficava desenhando. Não era celular, mas e aí? Estava aprendendo? A mesma coisa, né? E aí o professor não falava assim, não, larga o lápis. Ah, até falava assim também, né? Larga o lápis. Bom, então o PBL, pessoal, ele também não é só colocar um projeto. Ele tem toda uma preparação por trás. Então, primeiro, ele tem que ser centrado no ser humano. Você tem que entender as capacidades desse ser humano, o conhecimento prévio dele e para onde você quer chegar, né? As disciplinas têm que ser colaborativas. Não coloque 20 projetos diferentes. Coloque um projeto bacana que envolva todas as disciplinas, né? Mesmo aquela disciplina que ele não gosta, ele vai perceber a importância porque faz parte de algo que ele quer atingir, tá? O ambiente tem que ser adequado. Não adianta você querer fazer isso com uma sala com 200 alunos, né? Será que dá? Até dá, mas começa a dificultar. Então, quanto melhor o ambiente, se o ambiente for preparado, se tiver giz para ele escrever lá na lousa, ou uma parede branca que a gente consegue escrever, bacana, né? Tem que ter uma parte de mão na massa, hands-on, experimental. Isso ajuda muito, né? E tem que ser contextualizado. O ensino tem que ser contextualizado. Nada de perguntar quanto é 2 mais 2. Quanto que é 2 bananas mais 2 laranjas, enfim, aí tudo bem, você começa a contextualizar, tá? Bom, e no método didático-pedagógico, e a PUC e a FIAP têm uma semelhança, ela parte um pouco desse círculo aí, a gente tem o quê lá? Tem o Problem-Based Learning, o Project-Based Learning, como um centro, mas as aulas, eu peço para os meus professores, estudo de caso, pessoal. Trabalho prático laboratorial, leva no laboratório, mostra um experimento, né? Simulação, tem as avaliações formativas e somativas, e é importante você ter esses 2 momentos também. Vamos trabalhar o Design Thinking também, vamos trabalhar essas novas metodologias, né? E aí, principalmente na FIAP, tem o foco aí do empreendedorismo, um pouco também, mas a FIAP é muito forte nisso, né? Então, de empoderar o aluno, onde ele pode não só resolver aquele projeto, mas construir uma empresa com isso, né? Trazer essa inovação para a sociedade. Bom, um pouquinho da experiência da PUC, pessoal. A gente tem um curso de engenharia biomédica lá. E quando ele foi concebido, vocês vão ver que é uma área gigantesca. Parece que não é, mas ela é gigantesca, né? Ela não é uma área específica, né? Então, a engenharia biomédica ela vai trabalhar com abordagens teóricas e experimentais para o aprimoramento tecnológico do ser humano e dos sistemas de saúde, né? Então, você fala, isso aí é muito específico. Não, não é. Isso aqui é um pouquinho da engenharia biomédica. A gente olha ela com 5 grandes eixos. Tem imagens médicas, eletrônica médica, informática, engenharia clínica e biomecânica e engenharia de reabilitação. Então, eu preciso empoderar o meu aluno de engenharia biomédica, ele tem que entender desde a física de radiação ionizante, até circuitos eletrônicos, amplificadores operacionais, de instrumentação, tem que saber simular, programar, fazer... Como é que eu ensino tudo isso aqui em 5 anos? Se eu for num curso tradicional, eu vou demorar 10, 12, 15 anos para ensinar, né? Então, a gente tem que ter uma outra forma. E a forma que esse curso foi concebido é totalmente baseado em PBL, né? Ele é todo feito e concebido em torno do PBL. Então, eu tenho esses 5 grandes eixos, e como é que eu coloco tudo isso na cabeça do meu aluno, né? Então, a solução foi isso, é o Problem-Based Learning, né? Então, o que se pensou? Primeira coisa, vamos seriar isso e não fazer em paralelo. Então, nesse curso não tem disciplina. Esse curso tem módulos. A gente tem lá um módulo de raio-x. No primeiro dia de aula do curso, o aluno chega e ele recebe um problema de uma máquina de raio-x que deu um defeito, e eu ponho ele em grupo, ele não teve uma aula. Ele recebe um texto e ele começa a discutir sobre... Aí ele vai falar, mas como é que funciona uma máquina de raio-x? Então, a primeira pergunta que ele vai colocar lá, como é que funciona a máquina de raio-x? Ah, mas aí o cara lá processou o hospital porque ele falou que teve câncer por conta do raio-x. Então, raio-x dá câncer? Então, os alunos começam a fazer essas perguntas no primeiro dia de aula. Aí, claro, na terça, na quarta, na quinta, ele vai ter aulas que vão dar suporte para isso. Mas eu não vou ensinar esse aluno lá, Bohr, o átomo, e aí vem, e aí... Não, a gente já coloca o problema para ele. E na hora que eu vou dar a aula, aí sim, de radiação ionizante, o aluno já... Putz, eu sei que isso é importante, porque se eu não prestar atenção nessa aula, eu não vou responder, né? Tudo bem, eu posso dar em casa, beleza, também ele tem esse direito, né? Mas então ele começa a perceber isso.
Então, no primeiro dia de aula, ele vai ter um problema de raio-x, e ele tem 7 semanas de raio-x, só aula relacionada a raio-x. Física, matemática, tudo relacionado aos problemas, a esses 6 problemas. Depois que terminou isso, então é intensivo, é assim, foco total em raio-x. Terminou isso, eletrônica médica. Então, agora ele vai ter circuitos em corrente contínua, um monte de equipamentos, na verdade, 6 equipamentos, discutindo desde carga e descarga de capacitor, circuito elétrico, resolução, tudo baseado em problemas, só eletrônica médica. Terminou? E assim vai. Então, é uma educação seriada. É muito diferente isso. Mas a gente dá o foco. O aluno ele só pensa naquilo. Porque se eu tiver aqui uma aula de manhã lá, de raio-x, outra aula de circuitos, outra aula de programação e tal, o aluno não vai prestar atenção, né? Bom, então lá, as 6 semanas, 6 problemas, a resolução lá as atividades de provas, etc., na 7ª semana. Aí, 6 de novo, e assim vai até o final do ano. Então, os 5 módulos. No ano seguinte, você vai a um assunto mais avançado, e mais avançado, e mais avançado. Tá? Como é que é a distribuição semanal? Sempre tem o fechamento do problema anterior e a abertura de novo problema. Então, um problema por semana. Na terça e na quinta e na sexta, a gente tem aulas, mas não é aquela aula básica de física que a gente começa. Então, assim, na primeira semana eu já preciso falar sobre radiação ionizante, eu já vou apresentar algumas equações, eu já vou apresentar alguns conceitos até avançados, né? Então, a gente vai vindo o que a gente chama de top-down. Eu parto de um problema, já vou dando aquelas coisas. E tem, sim, algumas aulinhas que a gente chama de sustentação teórica básica, que a gente vem bottom-up, aí tudo bem, dá o cálculo, né? Mas é muito pouco perto da grade, tá? E aí tem laboratórios e tudo. Então, assim, o problema é o centro do aprendizado, o aluno sabe isso, né? E tem aí alguns passos para a gente desenvolver essa metodologia do problema. A gente ensina isso para os alunos. Então, primeiro ele vai determinar os termos. Isso aqui é um exemplo de um problema, tá? Um texto, tem figuras, tem gráficos, tem circuitos, etc. Isso aqui é do 2º ano. Determina os termos desconhecidos, determina as questões, examina as questões, faz uma revisão, formula os objetivos de aprendizagem, estuda individualmente, volta no grupo e faz o fechamento. E aí esse ciclo a gente faz uma vez por semana, tudo isso aí, né? Então, assim, o tutor nunca dá resposta. Eu fiz um problema há 6 anos atrás, e inclusive ontem uma ex-aluna foi lá na PUC lá, conversar comigo e tal, e a gente não falou disso, mas assim, eu não vou dar resposta para ela nem agora. Ela está formada, ela trabalha, etc. Não vou dar resposta para ela do problema. Nossa, como assim você não dá resposta? Na vida a gente tem a resposta? Eu tenho uma empresa de produto médico. Estou fazendo um projeto de um produto. Eu posso ligar para algum professor meu e falar, professor, o produto está certo, o projeto que eu fiz, esse cálculo está certo? Não, não posso. Eu preciso ter certeza que aquele cálculo está certo. Eu preciso ter certeza. Eu estou colocando um produto de saúde que pode matar alguém. Quem tem que saber sou eu, então a gente tem que dar esse poder desde o primeiro dia de aula. Tá? Então, por exemplo, no primeiro ano, depois de 8 semanas de aula, o aluno acabou de entrar, 8 semanas, ele passou de raio-x, eu preciso ensinar todos esses objetivos de aprendizagem. Então, calcular e aplicar princípios da eletricidade, leis de Ohm, leis de Kirchhoff, LEDs, capacitores, baterias. Como é que eu faço isso? Eu construo problemas e cada problema trata de alguma coisa. Esse aqui, se não me engano, ele é o 4º problema de 6 problemas. Eu preciso ensinar para esse aluno no primeiro ano capacitor. Quem aprendeu capacitor lá no colégio achava um saco fazer o cálculo de capacitor. Para que serve esse capacitor? Então, eu preciso ensinar isso de novo, né? Como é que a gente vai ensinar? Eu coloco um problema onde um paciente está viajando de avião, ele começa a passar mal, começa a suar, chama um médico, o médico pede um desfibrilador para... O cara está tendo ali uma parada. E aí, o médico seleciona lá 400 joules, não dá certo, ele baixa para 360. Olha só, o aluno começa a ler o problema e fala, meu... E aí tem lá mas aí não funcionou o desfibrilador, porque um componente dele, o capacitor, estava quebrado. E aí foi tentar consertar e tal. E qual que é o valor desse capacitor? Então, putz, os alunos começam, nossa, mas ele morreu mesmo. Eles entram no clima do negócio, né? E aí eu coloco, isso aqui é o texto, eu não vou passar, eu coloco gráficos, eu coloco um circuito, eu coloco a cara do capacitor e coloco o desfibrilador. Não usa mais esse, tá? É porque a gente está falando lá de um... Eu preciso usar esse, que não usa mais,
mas para motivar o aluno. Fala que foi em 1960 e tal. Bom, pessoal, tem um gráfico, tem uma equação e tal. Os alunos, aí eles vão fazer o quê? Vão fazer pergunta. Ah, peraí. Aqui é um vídeo, não é dessa tutoria, mas é uma outra. Aqui está sem o som ali agora, desse vídeo. Mas, assim, é muito legal porque eu estou filmando, eu que filmei mal, mas, assim, os alunos estão discutindo. Essa aluna, ela está na lousa explicando para todo mundo a resolução do problema. Ela está lá falando, não, porque isso aqui é isso. Aí o aluno fala, não, não é. E começa uma discussão e o outro vem e eu não vou dar resposta. Eles olham para mim toda hora e falam, John, e aí, está certo? Não sei. Pergunta para o seu colega está do lado. O que ele acha? Ah, mas a gente não sabe se está certo. Então, estuda mais, que uma hora você vai ter certeza que está certo ou não. É assim que a gente tem que fazer. Então, assim, é uma interação direta, o grupo tutorial aqui, eles estão conversando, eles ficam argumentando, vai na lousa explicar, desenha, é muito legal. Né? Olha lá, ela está explicando como professora. Inclusive, eu falei para ela que ela tem que virar professora, essa aluna aí. Bom, então, tem os nossos objetivos, que eu sei que eu quero trabalhar, e tem as perguntas que os alunos acabam fazendo. Tem variações? Tem. Mas todo aluno vai... E aí o papel do tutor? O papel do tutor é fomentar as perguntas, algumas perguntas básicas que têm que ser feitas. Por exemplo, como funciona o desfibrilador cardíaco? Se o grupo não fez essa pergunta, o tutor fica dando uma provocada. Pessoal, mas e aí, você sabe como é que funciona o desfibrilador? Aí um fala, vamos perguntar isso, porque eu acho que é importante a gente estudar isso. Então, esse é o papel do tutor. Tá? Bom, lá na engenharia biomédica, a gente tem no quinto ano, quarto e quinto ano, não é só problema, ali é um estudo de um problema, a gente tem um projeto. Então, aqui é um exemplo de um projeto. Isso aqui que eu quero trabalhar, não vou ler com vocês, não importa, mas são os objetivos de aprendizagem do quinto ano em eletrônica médica. A gente divide em grupos, eles têm 7 semanas também para realizar. Aí, no caso, não é um por semana, é um projeto durante 7 semanas, certo? Esse aqui, o que os alunos tinham que fazer? Esse era o problema, eles tinham que desenvolver um etilômetro, um bafômetro. Eu coloco lá, contextualiza, explica, apresento um cronograma de sugestão para eles e pronto. Em 7 semanas, os alunos têm que projetar o seu bafômetro, montar, testar e apresentar. Em 7 semanas. Pessoal, em muitos lugares você vai ver, isso aqui é um TCC. Isso aqui é um TCC de 1 ano. Os alunos fazem em 7 semanas esse projeto lá. Em engenharia biomédica, aqui 1/5 é eletrônica médica. Tá? Então, eu dei este circuito de exemplo. Não tem o tipo de componente, não tem o cálculo desse resistor, e eles não precisam usar esse circuito. Eu só dei um V0, porque eles têm 7 semanas, então eu já dou um... Mas eles vão, a partir disso, criar o de vocês, né? O dos alunos. Então, eu forneço um circuito genérico com um ponto de partida. Dei um cronograma... Sugestão, eles fazem o cronograma que eles quiserem. Eles só têm que entregar daqui a 7 semanas a solução. Pessoal, isso aqui a gente apresentou num congresso lá do COBEM, de Engenharia Biomédica, de ensino de engenharia. Por exemplo, um dos requisitos, eles tinham que... O bafômetro tem que ter um indicador, aquele LEDzinho, aquela luzinha que acende e está acabando a bateria. E aí não tinha nenhum circuito, não tinha nada. Nesse ano, eu tive 4 grupos. Esse aqui, eu sei que vocês não sabem de circuito, a maioria e tal, mas não importa. Mas assim, ó, olha a figura. Esse grupo fez um circuito desse jeito. Esse aqui fez desse. Esse está parecido com esse e tal, e esse aqui mistura os dois e tal. Cada um fez uma abordagem. Todos os circuitos funcionaram. Isso foi muito rico. Né? Cada um foi para uma... Não ficou assim, um fez, todo mundo copiou. Né? E aí, olha só as placas que eles projetaram. Cada uma fez um projeto diferente. Isso aqui usou 10 LEDs, tem um indicador de nível de álcool que vai de tá tudo bem, não, está muito grave. Esse aqui é 4 níveis, esse aqui tem 2 níveis. Enfim, isso aqui é um exemplo de uma placa, isso aqui é o sensor, isso aqui é o indicador. É um vídeo, mas não rodou ali agora. Então, mostrava, você botava um pouquinho de álcool aqui, o indicador subia, tocava um sininho e tal. Então, eles fazem, pessoal, em 7 semanas. Tá? Bom... agora, uma outra abordagem, que é a da FIAP. A FIAP, primeiro, ela tem uma premissa muito forte lá, que é, para um mundo melhor, bastam que boas ideias encontrem pessoas dispostas e capacitadas com recursos e conhecimento. A gente parte dessa premissa lá. A gente quer um mundo melhor lá na FIAP. E aí, eu preciso de pessoas dispostas, são os alunos, são os professores. Né? Eu sei que, às vezes, o aluno está disposto porque tem a nota. Mas, enfim,
E recursos e conhecimento. Conhecimento é o fervor ali da universidade. Bom, lá na FIAP a gente tem 11 cursos de graduação e a gente diz que a gente tem 5.000 soluções para os problemas das empresas. A FIAP vai muito atrás da parceria com a empresa. A gente tem várias parcerias. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como a gente pode trazer a indústria para dentro da faculdade num problema que seja interessante para eles e seja interessante para os alunos. Tá? Bom, lá na FIAP Tecnologia poder fazer o quê? Fazer diferente, pensar o novo. Então, a gente explora muito essa questão da criatividade. Né? A gente coloca muito isso como uma premissa. E aí, tem alguns pilares que eu quero que todos os projetos lá na FIAP, da graduação, se envolvam. Primeiro, resolução de problemas. É óbvio, é tudo isso que eu já falei, que é muito parecido com a PUC. Criatividade, o profissional integrador. Eu preciso que ele entenda que as disciplinas fazem parte de um todo, né? E não são coisas separadas. Que trabalhe com novas tecnologias, que aprenda a gerenciar projetos, que aprenda a gerenciar a informação, trabalhe com novos produtos e conceitos, se preocupe com a qualidade do que é entregue, que tenha o caráter empreendedor, saiba trabalhar em grupo, que proponha a criação de startups, isso é um dos pilares da FIAP, que é a questão do empreendedorismo, né? Responsabilidade social, trabalhar com as novas formas de organização, como a indústria 4.0, por exemplo, e entenda essa coisa do movimento maker. Então, a gente tem lá na FIAP um Maker Lab, onde os alunos usam lá, tem impressora 3D, tudo para desenvolver os projetos deles. Tá? Então, como que a gente consegue isso lá na FIAP? Como consigo atender tudo isso aí? Projetos desafiadores, parcerias com empresas e uma competição sadia. Então, diferente da PUC, lá na FIAP a gente acredita que, além de fazer os projetos, a gente tem que fazer os alunos competirem entre si. Uma competição sadia, tem regra, ele não pode desrespeitar, etc. Né? E isso é muito legal. Né? Tem gente que fala, não, pá, não pode. Pessoal, é muito legal. Eu vou contar alguns cases para vocês aí. Mais uma coisa, lá na FIAP a gente não tem mais o TCC tradicional, no final lá do curso de engenharia, por exemplo. A gente tem uma competição chamada Startup One. Os alunos têm que, sim, fazer uma monografia, têm que fazer um trabalho final, mas eles têm que... Esse trabalho é sempre pautado num business plan, na proposição de uma empresa. Então, ele vai pegar um problema, ele vai estudar a solução do problema e ele vai analisar tudo para montar uma empresa para resolver aquilo. E é isso que ele entrega. E ele não só entrega, pessoal. Ele vai para uma banca de professores, os melhores avaliados vão para uma banca, isso aqui foi uma banca aí, em outro ano, esse ano vai ser lá no campus do Google, afinal, o grupo que ganha da graduação, ganha uma viagem lá para a Babson College, lá em Boston, a FIAP paga isso. Então, assim, você premia o aluno, né? E ele se sente, eu preciso fazer o meu melhor, e isso é muito bacana. E aí, por que a gente ama competir? O ser humano ama competir, pessoal, a gente está vivendo aí o espírito olímpico, né? Então, esse videozinho aqui, eu acho que todo mundo, não sei se vocês viram ontem à noite aí o Bolt, esse vídeo é antes de ontem, né? Mas... Pessoal, por que o mundo inteiro para assistir isso? O mundo inteiro não para assistir minha aula de engenharia, de eletrônica, mas o mundo inteiro para assistir esse cara. Ele fez mestrado, doutorado? O Usain Bolt fez mestrado, doutorado? Não, não fez. Eu tenho mais mérito do que ele? Não. Ele tem que ter mais grana que eu? Tem. Tem que ter. Por que ele tem que ter mais grana? Pessoal, o mundo inteiro para assistir esse cara. O que ele tem de especial? O que esse cara tem de especial? Pessoal, ele superou. Ele supera o mundo. Nightmare there for the Americans. Cometh the hour, cometh the man. Bolt for Jamaica. USA the silver. Pessoal, Don't worry about a thing, 'cause eu every little thing quando eu vejo esse is vídeo. gonna be alright. Yeah. Yeah, exactly. Pessoal, o cara é tricampeão olímpico em 2 provas e hoje ele deve bater lá outra. E estamos falando e é verdade, nunca mais vai surgir isso, porque vai cada vez ficando mais difícil do cara ser bom em tudo, né? Mas assim, todo mundo olha isso, arrepia, dá vontade de você começar a correr. Por que dá vontade de começar a correr? Não, você não correr. Pessoal, mas não dá vontade, assim, você pode não querer correr, mas você fala, meu, eu queria ser eu lá.
podia ser eu o mundo inteiro parando, olhando, eu vou lá e dar aquele tiro e eu ganho. E, nossa, medalha de ouro no peito. You guys alright? Yes. How was school? Fine. You sure? Yes. É uma lenda, né? Por que o cara virou uma lenda e o John, coordenador ali do curso, e o outro, ninguém nem conhece? Por quê, pessoal? Por que o Pokémon GO, como o outro professor disse aqui antes, faz tanto sucesso? Os alunos gastam tempo deles com o Pokémon GO e não gastam com estudo. Porque a gente gosta de competir, a gente gosta de ser o melhor. Eu quero pegar todos os Pokémons primeiro. Isso tem uma coisa na nossa cabeça que vem da onde, pessoal? O ser humano quer se superar. O Usain Bolt é o maior corredor do mundo. Ele é ele que está lá em primeiro. Eu quero ganhar. Quem fica em segundo não fica tão feliz. Tem um estudo aí de psicologia que diz que o terceiro colocado, o bronze, fica mais feliz do que o prata. Né? Porque o prata se sente perdedor. Mas o cara é o segundo cara que mais corre no mundo. Né? O Justin Gatlin lá. Putz, é muito louco isso. Mas assim, a gente tem um instinto evolutivo. Por que a gente não traz esse espírito, ou um pouquinho desse espírito para o ensino? Né? Nessa hora a gente dá o melhor. Para o cara ganhar o ouro, ele tem que dar o melhor, ele tem que ser perfeito. Eu queria que meu aluno fosse assim, que ele entregasse o melhor TCC do universo, fosse perfeito. Eu queria que ele tirasse 10 quando ele vai fazer o ENAD, mas assim, 10 dando risada. É isso que eu queria. E a gente fica batendo no aluno e não motivando esse aluno, não trazendo esse espírito, né? E a gente sente que a gente pode fazer mais, a gente gosta do reconhecimento. O ser humano gosta do reconhecimento, pessoal, né? Então, lá na FIAP, os projetos são grandes competições, pessoal. A gente tem cada curso de graduação, uma grande competição por ano por curso, tá? Então, na engenharia, 5 anos, eu vou ter 5 grandes competições. Na engenharia de computação, 5 para mecatrônica, 5 para produção e assim vai. A competição une todas as disciplinas, ela busca extrair o melhor de cada aluno e sempre há uma premiação para os melhores, tá? Então, aqui tem alguns nomes, alguns parceiros comerciais, aí só da engenharia, tem os outros cursos lá. Tá? Então, por exemplo, desculpa aqui o errinho, assim, isso aqui é a disciplina do 4º ano da engenharia de computação. Então, tem lá microprocessadores, sistemas distribuídos, automação e robótica, saiu igual aqui, desculpa, gestão de projetos, metodologia de pesquisa científica, redes de computadores e tal. Como é que eu uno tudo isso aí num projeto bacana? A gente foi lá no Hospital Oswaldo Cruz, fizemos uma parceria com eles, né? Qual que era a parceria? A gente traz sempre um mote, a gente traz sempre um objetivo para essa competição. Não é só assim, projeta aquilo ali, o microfone. Não, o aluno não vai se envolver, não vai... Então, o Hospital Oswaldo Cruz está usando um robô de telepresença. Já ouviram falar de robôs de telepresença? São robôs, o Hospital Oswaldo Cruz tem um lá, o médico à distância, ele consegue lá e estar presente e falar com o paciente quando ele não está no hospital. Então, o Hospital Oswaldo Cruz tem essa tecnologia lá. A gente pegou esse exemplo, o Hospital Oswaldo Cruz está indo lá dando várias palestras motivacionais para os nossos alunos, contando da experiência deles, por que aquele robô é importante, etc, etc, etc. E os alunos do 4º ano de engenharia de computação da FIAP estão desenvolvendo um robô de telepresença. Eles vão entregar agora em outubro, né? Então, eles vão desenvolver isso. E todos os professores ajudam. Então, microcontroladores, tem microcontrolador lá dentro. Redes, eu tenho que transmitir dados, voz, enfim, uma série de coisas. Então, a gente une todos os requisitos aqui. Eu vou trabalhar com robôs, com automação, transmissão de dados, montagens mecânicas, etc., programação, aplicativos, etc. Então, todos os professores trabalham as disciplinas deles, as temáticas deles, com essa temática dessa grande competição. E aí, quem ganha, pessoal? Quem fizer o melhor robô que for lá num evento que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, putz, ele vai ser premiado. Além disso, ele tem que entregar os relatórios. Mas é um projeto muito legal, muito bacana, que motiva. O aluno fala, eu quero fazer um robô de telepresença. É importante para o Hospital Oswaldo Cruz, é importante, então, para o mundo, né? Bom, então aí eu vou passar aqui rapidamente, para não cansar, a gente está chegando no tempo. O Packed Camp é uma competição para o 2º ano da engenharia de produção, que a gente tem uma parceria com a Nestlé. Inclusive, essa semana a Nestlé foi lá fazer o kick-off dessa competição, né? Ela começa agora e vai até final de outubro. O que é isso, pessoal? Os alunos da Nestlé, os alunos da FIAP, têm que desenvolver uma embalagem para um novo produto da Nestlé. Então, foi lá a gerente de inovação e embalagens da Nestlé dar uma palestra,
dá o briefing técnico falando, ó, o meu produto é chocolate, ele é desse tipo, ele tem essas características, etc. E aí, os alunos têm que design, entender estocagem, empilhamento, como é que é a embalagem, qual é o material, quais são as características técnicas, qual que é a máquina, qual que é o sistema de produção, né? E aí a gente espera soluções muito criativas. Isso aqui não são soluções deles, tá? Eu peguei da internet aí algumas imagens. Olha que legal essa solução aqui da Nike, é muito simples, mas tem todo um porquê por trás, tem uma questão de proteção, etc. É isso que a gente espera dos nossos alunos, que eles saiam da caixinha, né? Então, por exemplo, a Nestlé foi lá e depois eles fazem mentorias. Então, a Nestlé volta agora, daqui a 3 semanas, dá uma mentoria para os alunos, vai lá, conversa com eles. E aí, tinha lá um grupo. John, a gente já fez aqui que eu já tinha anunciado para eles, a gente já fez aqui um questionário, só que eu não posso mostrar para os meus colegas. Eles estão com aquela sensação de competir. Eu converso, a gente recebe a mesma informação, mas eu vou querer fazer o meu diferencial. Então, é muito legal assim, essa sensação. Nada que assim, não, eu vou te ferrar. Não, isso óbvio que não. É aquela competição sadia, né? Então, a Nestlé trouxe aí essa temática e a gente está com uma parceria de super sucesso. A Nestlé, ela participa da premiação desses alunos, eles vão dar lá uns prêmios bem bacanas, não posso divulgar ainda, mas prêmios bem legais para os nossos alunos, né? E para a Nestlé é muito bom ter esse contato. Então, essas aqui são as disciplinas, por exemplo, do 4º ano da engenharia de produção. Tem várias aí. A temática desse ano, pessoal, é a H1N1. Então, a questão do vírus se espalhando. A gente teve aí no começo do ano uma crise muito séria aqui no Brasil e tal, e aí a gente trouxe essa temática para os alunos, né? O que engenharia de produção tem a ver com H1N1? Você pensa, no 4º ano. Pessoal, a gente tem uma parceria lá com o Ministério da Saúde, a gente conseguiu dados, bancos de dados gigantescos. Então, os alunos vão trabalhar o conceito de extração, de data mining nesses bancos de dados, big data, todas essas temáticas, para responder o quê, pessoal? Aqui só algumas notícias aí, que as clínicas, muitas filas, acabou a vacina, confusão, fila e bate-boca. Então, o que eles têm que fazer? Primeiro, determinar o melhor lugar do Brasil para instalar uma clínica de vacinação, a partir da análise dos dados que a gente forneceu. Mas não tem outra restrição. Eu não vou falar para ele, não, mas só pode ser em São Paulo. Não. Ele tem que trazer a solução, ele tem que se empoderar da tomada de decisão, né? E fazer o projeto da clínica, considerando todos os aspectos de serviço, de gestão de pessoas, sistema da qualidade, logística, tudo da engenharia de produção para fazer aquele projeto da clínica, né? Já estou chegando aqui. Então, lá, esse foi aí a temática. Então, eles usam alguns softwares lá de modelação de processos, de filas, de gargalo, enfim, uma série de recursos, né? Todas essas questões, sistema de produção, sistema da qualidade, tomada de decisão, análise de cadeia de suprimentos. Aqui é um esboço, então, por exemplo, aqui são os hospitais na cidade de São Paulo. Então, a gente cruza esses dados com algumas ferramentas computacionais, com a questão do censo demográfico, e isso aqui foi eu que fiz, os alunos não fizeram, eles estão fazendo os deles, eu fiz só como um piloto, né? Então, por exemplo, a gente vê que tem uma grande demografia de pessoas aqui, e aí quando a gente junta os dados, a gente vê que faltam clínicas ali. Então, eu não mostrei isso para os alunos, é só para entender a resposta que os alunos deveriam dar nesse sentido, né? Mas é muito legal. Eu vou passar aqui, pessoal, são outras competições. Essa aqui é uma competição para engenharia mecatrônica, onde eles usam letores de ondas cerebrais para melhorar a vida das pessoas, também a parceria com o Hospital Oswaldo Cruz. Tem lá a construção dessas empilhadeiras automatizadas. Essa parceria com a Embraer, isso aqui foi o ano passado, é uma competição de carrinhos autônomos do 1º ano da engenharia de computação. Eles desenvolveram isso aqui. Olha, eles competindo, os alunos aqui. Ó. Quer ver a comemoração do que ganhou? Olha lá, é uma comemoração muito legal. Assim, ele projetou o carrinho, ele foi lá e ganhou. Então, ele fica muito feliz. Esse ano, a gente tem uma parceria com a Embraer. Isso aqui, pessoal, é a fábrica da Embraer. A Embraer usa robôs para movimentar as ferramentas dentro da fábrica deles. A gente foi lá na Embraer, o pessoal da Embraer está vindo aí na FIAP, dar palestras, mostrar a tecnologia que eles usam. E esse ano os alunos vão fazer robôs, claro, não precisa ser grande, mas robôs pequenos que fazem a mesma coisa disso aqui, inspirado do que a Embraer usa, né? Tá ali os robôs andando e tal. Então, a gente vai ter uma maquete de um avião, e aí 2 carrinhos competindo, ele sai, ele tem que pegar uma ferramenta e levar na posição correta e tal. Enfim, o Space Cup, os alunos projetam foguetes e lançam esses foguetes, e lançam mesmo. Eu vou passar aqui, pessoal, só para já... Esse aqui é um case do ano passado, uma parceria com o Itaú.
A FIAP e o Banco Itaú. Assim, os alunos aí não é da engenharia, de outro curso, eles desenvolveram uma solução para o Itaú. Né? Mas aí a gente está sem tempo, já todo mundo está com fome, eu vou dar uma passada, depois a gente pode discutir isso aí. Essa era como a criança. O pessoal apresentou para o valor do dinheiro, para a superintendência do Itaú, para os diretores do Itaú. E o segundo, para os alunos apresentaram. Imagina a alegria do aluno que apresenta e ganha. Ganha o prêmio do Itaú, pessoal. Não tem R$100, R$200. Esse é um aluno lá no ano apresentando, esse é um outro coordenador lá da FIAP. Então, assim, pessoal, como a gente valorizar o esforço do aluno, né? A FIAP faz esse evento, pessoal, todo ano. Esse ano a gente vai fazer de novo. Chama Next. A gente fecha o espaço a Casa das Caldeiras e aí faz um grande evento onde tem as finais das competições, né? E aí as premiações. Então, eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo. Já estou encerrando. O Next, ele é inovação, ele é tecnologia, ele é o DNA da FIAP. O Next, ele reúne todas as nossas competições, onde os alunos são inspirados no início do ano a desenvolverem o seu projeto. Nós temos uma grande cup por ano, por curso. O lançamento de foguete, que eu falei, eles projetam drones. O segundo ano da engenharia de computação faz drone. A Lynx é uma empresa que busca inovação constante, é uma empresa que tem 30 anos, mas é uma adolescente. Porque a cada momento a gente se reinventa. Eu e meu time trabalhamos incansavelmente em busca de um talento realmente importante para a companhia. Então, olhar para esses jovens que trabalharam com desenvolvimento há 2 semestres, trazendo drones, robôs e tudo mais, é o que a gente busca. A gente quer o talento certo para a empresa certa. O objetivo da SAP é melhorar a vida das pessoas e nisso a área de responsabilidade social tem o foco principal em capacitação de jovens. Capacitação principalmente na área de tecnologia, de pessoas jovens de hoje que são a força de trabalho do futuro. Então é uma certa forma da IBM, claro, falar das nossas soluções, mas o nosso maior impacto, o que a gente busca, é ter esses novos talentos no futuro. E para a gente é cada vez mais importante continuar com essa parceria com vocês, com a FIAP, devido grandes talentos de alunos que nós percebemos, né? Então a gente teve ali alguns desafios que a gente acompanhou diretamente e percebemos ali a dinâmica e o interesse dos alunos, né? A EDP ela gosta de trabalhar isso, o novo. A pessoa que ela tem o potencial, tem a inteligência e quer trabalhar isso para poder se tornar um profissional experiente. Então, essa parceria com a FIAP ela é muito importante, porque a FIAP ela traz muita inovação em tecnologia para a gente e muito material humano novo. Né? Então, a FIAP ela consegue levar isso para a gente nas nossas áreas de tecnologia. Primeiro que são poucos eventos assim no Brasil. Eu sou da área de tecnologia, eu sei que no Brasil é muito difícil a gente encontrar eventos que são voltados a material tecnológico. Então você ter um evento só para isso já é muito legal. É tão bom a gente vir a um evento desse e ver que tem muitos jovens se formando que tem um valor enorme. Então por isso a gente faz parte da FIAP também. Pessoal, e depois no final, depois das premiações, vira uma grande balada para os alunos, eles curtem muito. E assim, volta no ano seguinte renovado, quero ganhar de novo. Eles ganham medalha, pessoal, parece a medalha das Olimpíadas mesmo, assim. É muito legal, assim, né? E é tudo sadio e tal. Claro, tem, mas ele, a regra, mas faz parte, pessoal, faz parte de aprender assim, né? Então, eu queria, estou encerrando aqui só como conclusões aí, o modelo mental dos estudantes é diferente do nosso, eles valorizam essas coisas, ele valoriza a criatividade, ele valoriza a entrega de solução. A gente precisa mudar a nossa forma de ensinar, em qualquer nível, tá? Temos que contextualizar o ensino para esse aluno. Eu preciso botar um projeto, faz um robô. Não, faz um robô porque olha só essa solução, olha só como é que eles... Olha a importância disso no mundo, isso dá motivação, né? E problemas e projetos auxiliam no empenho e no trabalho colaborativo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção aí de todos.